fundam a igreja. Mas, amado, e eles não conseguem encontrar Deus, porque eles não sabem que quando louvamos, Deus se manifesta. Lia descobriu isso. Deus se manifestou poderosamente sobre a vida dela quando ela começou a louvar. Aí Deus se manifesta e começa a trazer bênçãos sobre a vida dela. O louvor, querido, é o que dá o acesso. O louvor é a chave para você entrar na presença de Deus. Quer que Deus se manifeste? Louve. Quer ter vitória? Louve. Quer destruir o desprezo? Louve. Quer destruir a aflição? Louve. Quer destruir a derrota? Louve. Quer destruir a perseguição? Louve. Quer ficar livre da prisão? Louve. Lia aprendeu nos seus momentos mais difíceis. E eu pergunto aqui, onde foi que Davi aprendeu a ser o guerreiro que foi? Lembre, ele era da tribo de Judá. Ele tinha os genes de Jacó e Lia. E o genes maior era de Lia, a sua mãe. Olha o que Davi disse. Em primeiro lugar, vamos ler aí rapidinho. 1 Crônicas 29 e 20. 1 Crônicas 29 e 20. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor. Sempre que Davi usava o nome louvai, ele trazia o nome de Judá. Trazendo o nome de Judá, ele lembrava de Lia. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. Querido, Lia, mesmo não mencionada, é a referência de Judá. Quando Davi falava para os seus irmãos sobre louvor, não precisa voltar a escrever, que ele podia trazer em memória Lia. Lembra da nossa mãe Lia? Lembra da sua angústia, do seu sofrimento? Lembra do seu abandono? E lembra-se como Deus se manifestou a ela. Lembre-se da lição, das lições que ela deixou para ajudar. Então a vitória nossa é a vitória de Judá, porque a vitória de Judá é a vitória de Lia. E a Bíblia diz que a história mudava. A história era transformada completamente. E você pode também ver o Salmo 113 e o verso 1. Davi disse: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Agora ele insta o povo, ele ordena ao povo, porque eles estavam se esquecendo das grandes vitórias de Israel.
Porque as vitórias de Israel era liderada pela tribo de Judá, era liderada pelo louvor a Deus, era liderada pelas lembranças desta mulher, uma vez desprezada, uma vez angustiada. Não há outra forma de mudar a nossa história, como não houve outra forma que Lia mudou a sua história. Lia mudou a sua história quando nasce Judá. Quer mudar a sua história? Gere Judá. Deixe Judá nascer. Deixe o louvor nascer na sua vida, na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios. Deixe o louvor nascer. E quando o louvor nascer, a sua história vai mudar. Aleluia. Salmo 117, verso 1. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. E o Salmo 150, e o verso 1 diz: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Veja bem, irmão, Deus disse: Judá será o meu cetro. Judá, o que é um cetro? O cetro é um bastão de madeira, mas todo folhado de ouro, que os reis da antiguidade levavam em sua mão. E esse bastão, ele tinha um poder tremendo. Lembra de Esther? Quando Esther quis uma audiência com o rei aí, e ela disse que a nação orasse, porque se o rei não levantasse o seu cetro e ela tocasse nele, ela seria levada à morte. E naquele dia, quando Esther chegou para falar com o rei, ele levanta o cetro e ela toca sobre ele. Ali quer dizer, ela achou misericórdia para com o rei. E Deus disse que Judá é o meu cetro. Não é Rubem, não é Issacar, não é Levi, não é Azer, não é Zebulon, Naftali, Gade. É Judá. O cetro que é Judá estaria sempre diante do Senhor. Por quê? Lembra de Lia? Lia foi o princípio de Judá. Lia foi o princípio de Judá. A raiz de Judá, de forma natural, estava com Lia e Jacó. Eu quero que você saiba de uma coisa: não existe homens poderosos sem mães poderosas. Não existe homens espirituais sem mães espirituais. Os primeiros hinos da harpa eu aprendi com a minha mãe. E esses hinos que eu aprendi com a minha mãe, na minha casa, eu nunca esqueci. A vida da minha mãe, de alguma maneira, ela marca na minha vida.
pelo princípio que ela me ensinou. Na vida de um homem poderoso, há sempre uma mãe poderosa. E o exemplo de Lia é um exemplo particular na vida daqueles que creem em Deus. Porque nós não podemos aprender sobre vitória, nós não podemos aprender sobre guerra, nós não podemos aprender como sair de uma angústia, como sair de uma aflição, como sair de um abandono, como sair de uma traição, antes de conhecer a vida de Lia. No princípio, a angustiada, a abandonada, a aflita, a desprezada. A maioria da nação de Israel é de Lia. Amém, irmão? Em 3 terços, 2 terços da nação de Israel são filhos de Lia, com ela ou com a sua escrava, com Jacó. Deus mudou a história de Lia. Lia deixou de ser triste. Lia deixou de ser um animal indomável. Lia deixou de ser uma mulher amargurada. Lia deixou de ser uma mulher aflita. Lia deixou de ser uma mulher sem esperança. Quando as suas angústias falaram mais alto do que a sua voz. Assim como Lia, você também. Você, mãe, que me escuta nesta noite. É você que chora sem que o teu filho veja. É você que se angustia sem que ele note. É você que fica aflita sem que ele perceba. Ele só vê a sua alegria e não a sua tristeza. Eu nunca vi a minha mãe chorar, porque ela nunca deixou que nós víssemos. Eu digo que essas virtudes todas, nós não aprendemos com Raquel, nós aprendemos com Lia. Raquel era amada, Lia era desprezada. Mas Deus mudou a sorte de Lia. Deus também muda a sua sorte. Amém? É só você crer nessas palavras que você ouviu nesta noite. Por favor, se coloque em pé em nome de Jesus.